Olá e sejam muito bem-vindos! Olha, uma máquina de costura é uma pequena maravilha, não é? Centenas de peças a mover-se numa dança mecânica, tudo em perfeita harmonia. Mas, por trás desta perfeição, esconde-se um inimigo silencioso, invisível, que pode deitar tudo a perder. E que inimigo é esse? Se calhar, estamos a pensar numa agulha partida ou talvez numa linha de má qualidade. Mas não. A resposta é algo muito mais fundamental. Algo que acontece a um nível que nem sequer conseguimos ver. Para percebermos isto, temos que falar sobre a harmonia da máquina. Sabem, o bom funcionamento de uma máquina de costura resume-se no fundo a uma coisa: gerir o atrito. E isto é tão sério que existe uma ciência inteira dedicada ao assunto. A tribologia. É o estudo do atrito, do desgaste e, claro, da lubrificação. Ok, vamos tentar imaginar isto. Peguem numa peça de metal da máquina, uma qualquer, que até parece perfeitamente lisa ao toque. Se a puséssemos debaixo de um microscópio potente, o que veríamos não era uma planície. Era uma autêntica cordilheira, cheia de picos e vales. E é precisamente aqui que a batalha começa. E agora, vamos mesmo mergulhar nesse mundo invisível. Vamos ver de perto esta batalha microscópica que está constantemente a acontecer dentro da nossa máquina. Estes picos e vales têm um nome técnico: as presas. Fixem este nome. São eles os verdadeiros vilões da nossa história. Cada vez que duas peças de metal deslizam uma sobre a outra sem estarem lubrificadas, estas pequenas montanhas chocam umas com as outras de forma muito violenta. E olhem só para este processo destrutivo. Primeiro, as asperezas colidem. Esta colisão gera um calor tão intenso que por uma fração de segundo os picos de metal soldam-se uns aos outros. Depois, como as peças continuam a mover-se, essa microsoldadura parte-se, arrancando pedacinhos de metal. Agora, imaginem isto a acontecer milhares de vezes por minuto. É basicamente a máquina a comer-se a si própria por dentro, lentamente. E esta citação resume tudo na perfeição. Aquele barulho metálico, aquele ranger que às vezes ouvimos, não é só um som chato. É o som da máquina a pedir ajuda. É o som de milhares destas microsoldaduras a acontecer, a transformar a energia do motor em calor e desgaste, em vez de a usar para fazer pontos perfeitos no tecido. E esta citação resume tudo na perfeição. Aquele barulho metálico, aquele ranger que às vezes ouvimos, não é só um som chato. É o som da máquina a pedir ajuda. É o som de milhares destas microsoldaduras a acontecer, a transformar a energia do motor em calor e desgaste, em vez de a usar para fazer pontos perfeitos no tecido. Mas felizmente a ciência tem uma solução elegantíssima para esta batalha. E a solução, como já devem estar a adivinhar, é o óleo. Vamos perceber exatamente como é que ele atua como um super-herói aqui. A diferença é abismal. O óleo cria o que se chama um filme hidrodinâmico. Pensem nisto como uma camada super fina de líquido que separa completamente as duas superfícies de metal. É como se as asperezas nunca se tocassem. Em vez de chocarem, elas deslizam suavemente sobre esta almofada de fluido. Basicamente, trocamos o atrito sólido, que destrói, pelo atrito fluido, que protege. Isto não é só teoria, tem efeitos bem práticos. Uma análise técnica mostra que uma máquina bem lubrificada, além de durar muito mais, pode consumir até menos 15% de eletricidade. Porquê? Porque o motor não precisa de fazer tanta força para lutar contra o atrito. É uma vitória para a máquina e para a carteira. Mas muito cuidado, nem todos os lubrificantes são iguais. É preciso usar o produto certo para o sítio certo. O óleo mineral mais fino é perfeito para peças de alta velocidade porque consegue entrar nos espaços mais apertadinhos. Já a massa de lítio, mais espessa, é para as engrenagens metálicas porque agarra-se a elas e não sai do lugar. E se houver engrenagens de plástico, tem de ser massa de silicone, para não estragar o material. Usar o lubrificante errado pode ser quase tão mau como não usar nenhum. Ok, já percebemos o porquê e o quê. Agora vamos ao onde. Quais são as zonas que precisam de mais atenção? Se a máquina de costura tivesse um coração, seria, sem dúvida, a lançadeira. É a peça que mais trabalha, a mais esforçada. É aqui que a magia acontece, onde a linha de cima e a de baixo se encontram para formar o ponto. E tudo isto a uma velocidade incrível e com uma precisão de centésimos de milímetro. É impressionante. E o que acontece se esta peça tão importante ficar sem óleo? Bem, as consequências são desastrosas. O atrito gera tanto calor que o metal expande. E basta uma expansão minúscula, quase nada, para que a lançadeira bloqueie por completo. É o que chama um gripanço. E a máquina para de vez. Com tudo isto bem presente, vamos então para a parte final. E talvez a mais importante. As regras de ouro para manter a máquina a funcionar na perfeição. Mas antes de pôr uma única gota de óleo novo, temos que falar sobre o verdadeiro vilão escondido. A pasta abrasiva. Isto é uma mistura nojenta de óleo velho com cotão dos tecidos e pó. Esta pasta não lubrifica nada, muito pelo contrário.
Atua como uma lixa líquida, a acelerar o desgaste de uma forma brutal. E olhem para este dado, é de loucos. Mais 60% dos problemas comuns, pontos a saltar, a máquina a bloquear, não são por falta de óleo. São causados por se aplicar óleo novo por cima desta pasta de sujidade. Estamos, sem saber, a piorar o problema. Portanto, as regras são muito simples, mas absolutamente cruciais. Regra número 1, e a mais importante, limpar sempre antes de lubrificar. Sempre. 2. Usar apenas óleo específico para máquinas de costura. 3. Nada de óleos domésticos ou daqueles sprays multiusos, por favor. 4. Menos é mais. Uma gotinha no sítio certo é o suficiente. E 5. Depois de lubrificar, passar um paninho para tirar o excesso. Portanto, a grande lição de tudo isto é: o atrito é o inimigo silencioso. O óleo é o grande produtor, mas a limpeza é o passo mais importante de todos. Uma máquina bem cuidada, bem lubrificada, quase que sussurra a trabalhar. Uma máquina seca, grita. Grita por ajuda. A questão é, estamos a ouvir o que a nossa máquina nos está a dizer? Aprender a ouvi-la é o segredo para que ela continue a criar magia durante muitos, muitos anos.